Legal declara aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a autorização dos nobres deputados e deputada Adriana. Eu vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Nós temos hoje aqui vários projetos a serem deliberados. Nós temos duas indicações ao Conselho Estadual de Educação. Nós vamos iniciar com essa sabatina das duas indicadas, mas eu tenho uma informação que se faz necessária no início da nossa comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, através desta presidência, informa aos ilustres pares que se encontra na secretaria desta comissão a emenda constitucional número 1, projeto 5022/2021, de autoria do deputado Henrique Arantes e outros, onde aguardará emendas de interesse dos ilustres pares. Com base no regimento interno da Casa, o prazo é de 10 dias úteis, prazo que corresponde a 10 sessões ordinárias do plenário da Casa, e que o mesmo iniciará a contagem a partir do dia 4 de maio, a próxima terça-feira. Reitero, então, que a tramitação desse projeto tem um rito especial, razão pela qual alertamos os nobres deputados e deputadas para a observância do prazo quanto ao interesse em apresentar emendas ao referido projeto por meio da Secretaria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, fica esse comunicado e todos os deputados e deputadas desta Casa irá receber esse comunicado. Repetindo, eu recebo de forma oficial e, a partir de agora, em tramitação, a partir da próxima terça-feira, começa a se contar o prazo das 10 sessões ordinárias. Eu vou iniciar, então, a sabatina com a senhora Ludmila da Silva Moraes, é indicada para compor o Conselho Estadual de Educação. Ludmila, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui na CCJ. Já desejo sucesso nesta nova empreitada aí da sua vida. E eu gostaria, Ludmila, antes que algum deputado tenha alguma pergunta, algum questionamento, que você pudesse, nesse início aqui dos trabalhos, em rápidas pinceladas, digamos assim, você pudesse falar um pouco do seu currículo. Muito boa tarde, Ludmila. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ludmila da Silva Moraes, sou professora. Obrigada. Sou professora há 23 anos na educação básica e há 5 anos na educação no ensino superior. Eu sou formada em pedagogia pela UFG, pela Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação. Eu sou psicopedagoga clínica institucional pela FABEC, especialista em educação infantil pela UFG. Também sou mestre em educação pela UFG. Na trajetória da educação básica, eu estive em sala de aula desde crianças de 1 ano até o ciclo 3, na Prefeitura de Goiânia. Passei por escolas particulares também no município de Goiânia, como a Escola Interamérica. Estive na coordenação, direção de escola pública, presidente do Conselho Municipal de Educação por 2 anos, que foi de 2015 ao início de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2017. E também, neste momento, eu me encontro na Secretaria-Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, Sintego.
Ok, obrigado, Ludmila. Nós temos hoje aqui a presença da delegada Adriana Cosse, delegado Eduardo Prado, Wilde Cambão, Humberto Teófilo, Vinícius Cerqueira, Thales Barreto, Hélio Souza, Chica Gelli e Álvaro Guimarães. Eu pergunto aos deputados e à deputada Adriana se tem alguma questão que gostaria de abordar com a senhorita Ludmila, que acaba falando um pouco aqui do seu trabalho na educação durante esse tempo. Eu vejo aqui a delegada Adriana Cosse, quero passar a palavra a Vossa Excelência, minha companheira Adriana Cosse. Meu caríssimo companheiro, sempre companheiro e amigo, presidente Humberto Aidar, eu gostaria de cumprimentar a professora Ludmila, parabenizá-la pela indicação, dizer que se trata de uma grande responsabilidade, um trabalho importantíssimo de elaborar as políticas públicas, fiscalizar e realmente conduzir a educação no nosso estado. E quero principalmente, professora Ludmila, colocar totalmente à disposição esta casa, o nosso mandato pela educação em nosso estado. Sou uma delegada que acredita que, em primeiro lugar, temos que priorizar a educação para o desenvolvimento de uma nação. E gostaria, ao final, senhor presidente, de solicitar que aguardasse a professora Ieda Leal. Ela acabou de me ligar, eu demorei aqui para entrar, que estava atendendo-a. Ela teve um imprevisto e vai atrasar cerca de 10 minutos. E gostaria de pedir aí ao senhor, né, e a todos os colegas, a esta casa, essa paciência, que a professora Ieda teve um problema e está chegando hoje também a sabatina dela, né? E aí eu peço ao senhor esses minutos aí de aguardá-la. Obrigada. Ok, Adriana, eu iria pedir exatamente isso, visto que o processo 4713, ele traz as duas indicações em um mesmo projeto. A gente não poderia votar apenas da Ludmila se a Ieda não comparecesse hoje. Teria que marcarmos uma outra reunião. Mas eu agradeço, Ludmila, e vamos aguardar então, assim que a Ieda chegar, nós falamos com ela também, tá bom? Muito obrigado, professora. Vamos então entrar na nossa pauta e assim que a professora Ieda chegar, nós vamos ouvi-la. Primeiro processo é o 1515, deputado Carlos Cabral, altera a Lei 17.477, 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores do Estado de Goiás e PASGO Saúde e da outras providências. Foi emendado em plenário pelo deputado Carlos Cabral, relator deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável à emenda apresentada, vista o deputado Hamilton Itali, sem manifestação, vista o deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno, pela diligência da matéria. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovada a diligência. 4415, deputado Lissauer Vieira, institui a política estadual, Goiás gera emprego e renda e dá outras providências. Relator deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão, é encerrada, em votação, encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5501, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a regulamentação da prestação de assistência voluntária religiosa em todas as unidades prisionais do Estado de Goiás. Relator deputado Humberto Teófilo, parecer pelo apensamento ao processo 2505/19, está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Deputados concordarem pelo apensamento, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado o apensamento ao processo 2505, esse é o relatório, deputado Teófilo. Processo 5238, deputado Lissauer Vieira, assegura a integração de serviços públicos estaduais de atenção especializada à comunidade das pessoas com deficiência visual e da outras providências. Relator deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável à matéria, está em discussão,
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. 5502, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a regulamentação do serviço permanente de denúncia através de número de WhatsApp referente a crime de violência contra mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência no estado de Goiás. Relatora deputada Adriana Costa, parecer pelo apensamento ao processo 4974 com o mesmo teor. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o apensamento. 5570, deputado Cláudio Meirelles, institui a reserva de unidades residenciais e programas habitacionais do estado de Goiás às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Relator, delegada Adriana Corsi, parecer também pelo apensamento ao processo 1525, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3584, deputado Bruno Peixoto, estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informações falsas, fake news. Relator Wilde Cambão, parecer pelo apensamento ao processo 972/20, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Gustavo Seba é o autor da matéria 5674, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades do desporto legalmente constituídas. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer pelo apensamento ao processo 5566/20, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3573, deputado Antônio Gomide, insere no currículo do ensino médio disciplinas específicas sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho como instrumento de prevenção da evasão universitária e altera a lei complementar número 26 de 28 de dezembro de 98. Relator, delegada Adriana Costa, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5679, deputado Paulo Trabalho, isenta do ICMS as operações com os medicamentos que relaciona destinados ao tratamento da atrofia muscular espinhal no estado de Goiás. Relator, deputado doutor Antônio, parecer é pela diligência, está em discussão. Vista, presidente. Vistas ao delegado Humberto Teófilo. 5675, deputado Carlos Cabral, altera a lei 2197 de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do cargo de técnico em gestão pública, que integra o Grupo Ocupacional Técnico Governamental. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pelo apensamento ao 5565, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5571, deputado Cláudio Meirelles, torna obrigatória a indicação de número de telefone nas placas sinalizadoras de vagas de estacionamento exclusivas para deficientes físicos, gestantes e idosos. Os números de telefone para reclamação do uso indevido. Relator, deputado doutor Antônio, parecer também pelo apensamento ao processo 5130, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5219, deputado Eduardo Prado, altera a lei 18679 de 26 de novembro de 2014, que institui o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal e o Programa de Cidadania Fiscal, Nota Fiscal Goiana. Carlos Cabral, escolhido como relator, ele é pelo parecer favorável. Vista ao deputado Vinícius, voto separado do deputado Vinícius Cerqueira, é pela diligência da matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. Processo 3481, delegado Eduardo Prado, altera a lei 13453, 16 de abril de 99, que autoriza a concessão de crédito outorgado e redução de base de cálculo de CMS da outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável. Vista ao deputado Hamilton e Adriana Costa, não se manifestaram na matéria. Vista ao líder do governo, Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno é pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação.
Encerrado, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada a diligência. 4073, deputado Virmondes Cruvinel, dá denominação ao próprio público que especifica. Wilner Braga Ananias, situado no município de Goiânia. Relator Álvaro Guimarães, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo, deputado Álvaro, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3807, delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre o processo e julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da outras providências. Relator Major Araújo, parecer pelo apensamento ao processo 1485, vista ao deputado Álvaro e Vinícius em manifestação, vista ao líder do governo Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno, é pela diligência, está em discussão. Discutir, presidente. Para discutir a matéria, delegado Humberto Teófilo, autor da matéria. Eu já concedo a parte do deputado aqui, líder do governo, Bruno Peixoto, que o projeto aqui já estava para ser pensado. Aí, de repente, o Bruno falou para a diligência. Não sei se ele estava em êxtase para as diligências nesse dia, mas porque acho que os votos dele nesse dia foi tudo para diligência, hein, Bruno? Porque isso daqui já estava para pensamento. Tem como você retirar essa diligência para pensar? Então me explique aí, por favor, o motivo da diligência. Tem que manter. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para informar o deputado Humberto Teófilo, quando nós fizemos a análise, realmente tem dois projetos semelhantes. Não há discordância nesse ponto. Nós enviamos para a secretaria para que possa emitir o parecer. E, evidentemente, após o parecer, comprometo-me em colocar em apreciação. Não há por que ser base ou oposição. Tanto é que estou solicitando os dois para a diligência, e não apenas o deputado Humberto Teófilo. Qual secretaria, o deputado Bruno? O senhor sabe, me explique a secretaria aí. Senhor presidente, nós estamos solicitando para a Secretaria de Administração. É lamentável, presidente. O processo trata aqui de controle de constitucionalidade e vai enviar para a Secretaria de Administração. Eu quero saber a pertinência temática que tem em relação a esse parecer. O que o secretário de administração vai colaborar com o projeto. Então, é lamentável, viu, Bruno? Em relação, mas até bom que nós vamos também analisar uns projetos seus que realmente merecem um parecer de muitos secretários aqui também. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno. Não estou aqui hora nenhuma para prejudicar o projeto de um ou outro deputado. E, mediante o pedido e a solicitação do deputado Humberto Teófilo, retiro o meu parecer de diligência, votando o apensamento dos dois projetos. Obrigado. Então, retirado o parecer pela diligência, o parecer pelo apensamento é que volta em discussão. Questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Só no momento oportuno, gostaria que Vossa Excelência colocasse na pauta o projeto 2020-001-326-326, que reduz o ICMS dos combustíveis, e o deputado Bruno Peixoto também já antecipou que ia pedir diligência, e a oportunidade que também, o mesmo tratamento que dispensou a um delegado, dispensar o outro delegado também, dispensar a diligência e deixar o processo tocar, até porque o governador deve vetar o projeto e pedir para ele. Ele pediu vista dia 15 de abril de 2021. Obrigado, presidente. É isso, então. Continua em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem pelo apensamento, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o apensamento. 3761, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a livre circulação, estacionamento e isenção de cartão área azul para prestadores de serviços essenciais no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Cerqueira. Parecer pelo apensamento ao processo 3702. Vista ao deputado Bruno. Voto separado do deputado Bruno é pela diligência da matéria. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o apensamento.
Processo 5691, deputado Charles Bento, dispõe sobre a obrigação do Estado de Goiás de promover o povoamento e repovoamento de peixes nos cursos de águas naturais no Estado de Goiás, que serão feitos mediante prévio licenciamento. Relator, deputado Vinícius, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordaram e permaneçam como estão, os contrários manifestam e aprovado. Questão de ordem, deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, muito boa tarde, nobres pares. Presidente, só para devolver uma matéria de autoria do deputado Bruno Peixoto, e queria que Vossa Excelência colocasse a pressão para que nós possamos apreciar ela ainda nessa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Muito obrigado, senhor presidente. Processo 5499, deputado Thales Barreto, determina que as instituições financeiras disponibilizem a opção de contratos e boletos em braille para as pessoas com deficiência visual no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4977, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de popularização da ciência e tecnologia no âmbito do Estado. Relator, deputado Vinícius, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4244, delegado Eduardo Prada, altera a Lei 17.767, 10 de setembro de 2012, que dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e da outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3963, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a criação do programa Passe Livre Net, viabilizando o acesso e navegação na internet para estudantes matriculados nas escolas da rede pública do Estado de Goiás. Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Vistas ao delegado Humberto Teófilo. 4002, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de promoção da educação socioemocional no Estado de Goiás, dá outras providências. Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. É encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4383, deputado Eduardo Prado, fica instituído o mês estadual Setembro Verde, dedicado ao incentivo e conscientização da importância da doação de órgãos. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5131, deputado Eduardo Prado, fica instituído o mês estadual Dezembro Verde, também é verde, dedicado à sensibilização e conscientização ao não abandono de animais. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Em tempo, gostaria de cumprimentar aqui o delegado Eduardo Prado, vi em suas redes sociais dia desses, ele resgatando 2 cachorros pitbull e um gato que estavam abandonados há cerca de 3 meses em uma residência, sendo alimentado por vizinhos. Ele esteve lá pessoalmente resgatando esses animais. 2637, deputado Virmontes Cruvinel, expõe sobre a política estadual de apoio ao desenvolvimento do desporto universitário no âmbito do Estado. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3842, deputado Wagner Camargo Neto, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás o Festival Cultural do Piqui, comemorado no município de Crixás. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4477, deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o reconhecimento da marmelada de Santa Luzia como patrimônio cultural e imaterial goiano. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4478, deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o reconhecimento da Chica Doida
como patrimônio cultural e material goiano. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Em tempo, peço aos relatores dessas matérias, que declara patrimônio cultural, essas guloseimas, que possam fazer parecer diligência ao presidente desta comissão, para que possa saborear e dar a chancela. Processo 4485, deputado delegado Eduardo Prado, estabelece sanções aos servidores públicos que descumprirem a ordem de prioridade de vacinação contra a Covid-19. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4484, delegado Eduardo Prado dispõe sobre a transparência dos dados referentes ao recebimento e distribuição das doses de vacinas, bem como da ordem de prioridade para a vacinação contra a Covid-19. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4506, deputado Lucas Calil, prorroga o prazo de vencimento às parcelas referentes ao IPVA enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4513, deputado Virmondes Cruvinel, expõe sobre a instituição da política pública de telemedicina para mulheres gestantes no âmbito do estado de Goiás no período da pandemia. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4520, deputado Vinícius Cerqueira, assegura o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do estado, no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4636, deputado Henrique Arantes, dá nome ao campus da UEG, localizado no município de Morrinhos, como campus Governador Elerias Cândido, dá outras providências. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4109, deputado Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, professor Jean Magalinski, com sede no município de Anápolis. Relator Charles Bento, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3539, deputado Hamilton Filho, dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia municipal que liga os municípios de Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões, Goianápolis e Anápolis. Relator Vino Montes Cruvinel, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2911, deputado Júlio Pina, expõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes de casos de estupro e assédio sexual. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2696, deputado Virmondes Cruvinel, expõe sobre a criação da política pública estadual denominada Visita Hospitalar Virtual na Rede Estadual de Saúde de Goiás em decorrência da pandemia Covid-19. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2963, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 13.453, 16 de abril de 99, que autoriza a concessão de crédito otorgado e de redução da base de cálculo CMS e da outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer pela diligência da matéria, está em discussão. Vistas ao outro delegado, Humberto Teófilo, processo apto à votação, parecer contrário. 973, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 13.453/99, que autoriza a concessão de crédito otorgado e de redução de base do cálculo CMS para produtores rurais. Cairo Salim,
parecer pela diligência, aprovada a diligência, parecer conclusivo de Caio Salim, favorável, vista ao deputado Vinícius Tales, Adriana, sem manifestação, vista ao deputado Bruno. Voto separado do deputado Bruno é pela rejeição do relatório e rejeição da matéria, está em discussão. Encaminhar voto, presidente? Encaminhamento de voto. Então está em votação para encaminhamento de voto, deputado Humberto Teófilo. Defendendo aqui os produtores rurais e parabenizando aqui o deputado Paulo Trabalho, eu vou votar contra a rejeição aqui do relatório, tá, do deputado aqui líder do governo. Então, só registrando meu voto contrário, tá, ao relatório. Continua em votação, encerrado. Deputados favoráveis à rejeição da matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição com o voto contrário do delegado Humberto Teófilo e pelo olhar da delegada Adriana, voto contrário também dela. Processo 3687, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a isenção de CMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do produto que especifica. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, aprovada a diligência, parecer conclusivo, deputado Álvaro, é contrária à matéria, está em discussão. Vista. Vistas ao deputado Humberto Teófilo. 3080, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre prazos para planos de assistência médica privada autorizarem exames e procedimentos médicos que exijam análise prévia. Relator, deputado Virmontes, parecer favorável, vista ao deputado Álvaro, voto separado do deputado Álvaro pela diligência, aprovado a diligência e o parecer conclusivo é contrário à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada, deputados concordarem com o parecer contrário, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. O parecer contrário, 3487, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a isenção temporária de CMS sobre os medicamentos azitromicina, cloroquina, dexametasona e ivermectina no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer favorável, vista ao deputado Álvaro, voto separado do deputado Álvaro pela diligência, aprovado, voto pela diligência e o parecer conclusivo é contrário à matéria, está em discussão. Cabe vista, mas não, né, presidente? Não cabe vistas. Tá, só votar contrário. Então, em votação, encerrado, deputados favoráveis ao parecer contrário, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado com o voto contrário do Humberto Teófilo. Essa matéria dispõe sobre a isenção temporária de CMS, da azitromicina, cloroquina, ivermectina, voto contrário, delegado Humberto Teófilo. Processo 985, Governadoria do Estado, veta parcialmente autor de lei 205, 16 de dezembro de 2020. Autor, delegado Humberto Teófilo, assegura a pessoa residente no estado de Goiás o direito de não submeter de forma compulsória a vacinação adotada pelo poder público para enfrentamento da Covid-19. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela manutenção do veto, está em discussão. É encerrada, em votação, encerrado, deputados concordarem com a manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 987, Governadoria do Estado, veta integralmente autor de lei 203, 16 de dezembro de 2020, deputado Coronel Adailton, requer que seja alterada a lei 19452, de 14 de setembro de 2016, que reorganiza os quadros de oficiais auxiliares e oficiais músicos da Polícia Militar. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer pela manutenção do veto, está em discussão. Vista ao delegado Humberto Teófilo. 986, Governadoria do Estado, veta integralmente autor de lei 204, 16 de dezembro de 2020, de autoria do deputado Carlos Cabral, concede redução de base de cálculo do ITCD durante o período da pandemia do novo coronavírus. Relator, deputado Vinícius, parecer pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrada, em votação, encerrado, deputados concordarem com a manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5025, Governadoria do Estado, veta integralmente autor de lei 171, de 4 de novembro de 2020, autoria do deputado Lissauer, dispõe sobre a pesca, a agricultura e a proteção da fauna aquática e da outras providências. Relator, deputado Álvaro, parecer pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrada, vistas ao líder do governo, sempre atento aqui aos processos de autoria do nobre presidente Lissauer Vieira. Foi, Vilton, sou o novo líder agora, hein, Bruno? Processo 4781, Governadoria do Estado, veta integralmente autor de lei 145, 6 de outubro de 2020, autoria do deputado Carlos Cabral. Assunto: institui a política Nascer da Cidadania. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela rejeição do veto, está em discussão.
Encerrada em votação, encerrado. Deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Bruno. Sei que nossa querida Ieda está aqui para a sabatina, mas gostaria de incluir a inclusão para que possamos apreciar do projeto 2021-4806, que o Vinícius acabou de entregar, apenas para informar que está revogando uma lei por duplicidade. Apenas um reparo. Processo 1103, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 228, 17 de dezembro de 2020. Altera a lei 17090, de 2 de julho de 2010, que dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do sistema de execução penal. Relator Wilde Campão, parecer pela manutenção do veto, vista ao delegado Humberto, Teófilo e delegada Adriana. Voto separado do Humberto é pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, delegada Adriana Corsi. Aparentemente o líder do governo já informou, mas eu escrevi aqui no chat, gostaria de informar o senhor que a professora Ieda Leal já chegou há cerca de 10 minutos e está à disposição para a sabatina. Obrigada. Ok. Processos 6859, Governadoria do Estado, veta parcialmente autor de lei 289, de 10 de outubro de 2019. Autor, Governadoria do Estado, institui o Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, da outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela rejeição do veto. Está em discussão. É encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, eu peço autorização para a inclusão na pauta do processo 4806, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4806, revoga a Lei 13.564, de 8 de dezembro de 99, que estabelece critérios para o processo de eleição de diretores dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. Está em discussão. O parecer é favorável à matéria. Pode explicar aí, Bruno, por favor? Senhor presidente, nós temos duas legislações, evidentemente uma vigente, a outra em desuso. A Ieda, nossa professora, está aqui e sabe bem disso. Então estou apenas revogando uma lei já em desuso. Somente isso, para que não haja questões judiciais. Eu vou conceder duas questões de ordem e vou passar a sabatina da professora Ieda. Questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Delegado Eduardo. Questão de ordem, então, Coronel Adailton. Presidente, nobres colegas da CCJ. Senhor presidente, eu perdi aqui o tempo, mas conforme o senhor já utilizou algumas vezes aí, em tempo, peço vista ao processo onde o nobre deputado Wilde Campão foi pela rejeição pela manutenção do veto num processo de nossa autoria aí, que muda a lei de promoção de oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu vou conceder vistas a Vossa Excelência e o delegado Humberto já tinha pedido vistas também. Delegado Eduardo Prado, Vossa Excelência se encontra? Bem, eu já recebo aqui a professora Ieda Leal de Souza. Boa tarde, professora Ieda, prazer estar recebendo aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para essa sabatina. Ieda é uma das duas professoras indicadas para compor o Conselho Estadual de Educação. Nós já ouvimos a Ludmila da Silva e como aconteceu com a Ludmila, Ieda, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu currículo e aí eu vou franquear a palavra aos deputados e à delegada Adriana Acosta. Muito boa tarde, Ieda. Boa tarde, Humberto. Saudações botafoguenses. Em tempo. Em tempo. Uma das grandes virtudes, entre outras, da Ieda, deputado L e deputado Álvaro, ela tem a estrela solitária que nos conduz cravada no peito. Pode continuar, Ieda. Cravadíssima. Quero aqui cumprimentar todos os deputados presentes nessa sessão,
os que estão online, os que estão aqui presentes. Minha grata satisfação. Meu nome é Ieda Leal de Souza, sou filha de Moacir e Maria, pedagoga formada pela Universidade Católica, hoje PUC, especialistas em métodos e técnicas de ensino. Tenho mais de 30 anos de magistério, de trabalho, voltado para a luta da valorização profissional desse Estado e do Brasil. Integro hoje a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e tenho a grata satisfação também de estar contribuindo, já contribuí no Conselho Estadual de Educação e volto agora na indicação do sindicato para continuar o trabalho de ajudar na elaboração da legislação que ajuda as escolas no seu funcionamento. O Conselho Estadual de Educação é um órgão muito importante, fundamental, em que ajuda na compreensão da legislação e também na aprovação das nossas escolas, junto com todos os municípios dessa cidade. Eu tenho 56 anos, logicamente esperando demais a vacina, como todos nós, mas dizendo para vocês que na possibilidade da minha intervenção na educação, mãe de 4 meninas, uma inclusive pedagoga, uma arquiteta e a outra formando agora em design de gráfico, mas dizendo que a linha da educação sempre foi e sempre será o campo em que eu atuo com muito prazer, contando com a colaboração de todos vocês também da Assembleia Legislativa, tanto as mulheres presentes quanto os homens também presentes, eleitos pelo povo desse Estado. É isso. A Ieda, apesar da pouca idade, eu a conheço desde criança. Desde quando morava em Umas, eu já vinha o trabalho da Ieda. Uma grande figura. Aqui eu não posso votar, só em caso de desempate, mas tanto a Ludmila quanto a Ieda eu gostaria de cumprimentar e sei do compromisso, Ieda e Ludmila, de vocês duas com a educação, e o Conselho vai ganhar muito com a presença dessas duas mulheres guerreiras, professoras, como a minha mãe, Dona Luzia Leal Aidar. Concedo a palavra a talvez uma das deputadas mais incentivadoras aqui da educação, a nossa companheira Adriana Cosse, e que tem o pai, professor, nosso colega aqui, fui deputado com o professor Darcy Cosse. Talvez daí venha a paixão da Adriana. Vossa Excelência, Adriana. Com certeza, companheiro e amigo, deputado Humberto Aidar, eu partilho dessa sua admiração e respeito pela profissão. Sou filha de professores, tanto meu pai, Darcy Cosse, que foi seu grande amigo, como minha mãe, Lucide Verônica, que aposentou recentemente, também professora por quase 50 anos. Então, é uma honra para a gente conviver com pessoas que dedicam sua vida a ensinar conhecimento às crianças e a todas as pessoas. Então, eu quero aqui cumprimentar a professora Ieda Leal, já falei com a professora Ludmila, dizer que acredito que é uma grande responsabilidade assumir o nosso Conselho de Educação, um trabalho importantíssimo, professor Ieda, sobretudo neste momento de pandemia, de grande desafio para que o conhecimento de fato chegue às nossas crianças, adolescentes e famílias. Portanto, temos aqui pessoa à altura desse desafio de grande conhecimento, de grande compromisso, que é a professora Ieda Leal, que tem toda a minha admiração e respeito. Então, eu fico muito feliz que nós podemos contar, o Conselho de Educação, com toda a sua experiência e o seu amor pela educação, professor Ieda. Parabéns, conte com esta deputada e conte com esta casa na defesa da educação, da vacina para todos e todas trabalhadoras e trabalhadores da educação, para todas as pessoas, e educação como prioridade. Um grande abraço e sucesso, mais essa função que exerce a partir de agora. Processo 4713.
indico os nomes de Ieda Leal e Ludmila da Silva Moraes para composição do Conselho Estadual de Educação. Relatório é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, encerrada em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria aqui de dirigir as nossas duas professoras. Conheço a Ieda de um bom tempo ainda, quando legislava na Câmara Municipal. Por mais que, a maioria das vezes, estivemos em lados opostos em relação ao debate, mas sempre de maneira muito respeitosa. Sempre tive na Ieda uma pessoa que eu pude dialogar, conversar, e fico feliz de votar hoje favorável e de encaminhar o voto da base também favorável à professora Ieda, que eu tenho um grande carinho, grande amizade, grande respeito, e digo que o Conselho estará sim, sem sombra de dúvidas, muito bem representado com a sua presença, porque tem grande conhecimento. Parabéns às duas professoras, e o Luiz Juvencio, falei com ele hoje, lhe mandou um abraço. Nosso voto favorável. Continua em votação. Deputados favoráveis à indicação permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. O processo, delegada Adriana, é de número 4713. Qualquer semelhança é mera coincidência. Leda, Ludmila, muitíssimo obrigado pela presença, parabéns, que o Papai do Céu conduza os passos dessas duas professoras, buscando a melhor educação, um país mais justo, fraterno e igualitário. Conheço a luta da Ieda há muitos e muitos anos e estou muito feliz hoje de estar presidindo a CCJ e ter você aqui e a Ludmila sendo indicadas para o Conselho. Não havendo mais matéria a ser discutida e ser deliberada, eu agradeço a participação dos deputados e da deputada Adriana Costa, sempre com esse sorriso lindo de mamãe, e declaro encerrada a presente sessão.